Já começou, amiga, a gravar? Ah, tranquilo. Ah, ok. Ô, gente, bom dia. É porque a gente perdeu a função gravar do Meet. O Meet não grava mas aí a gente está procurando outra solução para deixar essa reunião gravada para quem não puder participar ou quiser assistir depois de novo. E aí a Fabi está conseguindo, né, amiga? A gente vai se virando com os recursos. Vamos esperar uns 2 minutinhos para dar os 5 minutos, né? 8h33. E aí a gente começa uma apresentação, não vai ser uma apresentação muito demorada, porque a gente quer justamente abrir depois o espaço para vocês tirarem as dúvidas sobre o atendimento, sobre a fala, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a superdotação e esse fluxo do nosso atendimento, como que a sala de recursos ajuda nesse crescimento dos potenciais desses estudantes. Vamos falar um pouquinho do período de observação, que muitos pais têm dúvidas a respeito disso, mas vai ser uma fala bem breve para que vocês possam interagir conosco ao final. Quem quiser depois abrir o microfone para fazer as perguntas ou para comentar alguma coisa, fique à vontade. Quem quiser colocar algum questionamento, alguma dúvida no chat também, vou pedir para a professora Fabiana, a professora Kátia também está aqui presente, professor Chico, e eles vão olhando esse chat, depois a gente pode ir respondendo também. Professor Fábio e professor Alan sinalizaram que também estão chegando aqui na reunião, mas essa é uma reunião que a gente sempre faz de acolhimento com os pais novos. Fica parecendo que é uma reunião tardia, porque semana que vem já é junho, mas em altas habilidades de superdotação a gente não tem um período de matrícula, né? Então, de acordo com as vagas vão surgindo, há essa chamada de estudante durante o ano inteiro, né? Então, é uma reunião que a gente espera ter um volume de pais maior, pais que estão chegando, né, de estudantes que estão chegando, para a gente fazer assim uma coisa com o grupo, mas a gente sempre tem retomado essa questão do acolhimento, porque sempre chega alguns estudantes novos, né? Então, apesar de já estar quase chegando em junho, a gente tem esse fluxo no atendimento de matrículas, vamos dizer assim, o ano inteiro.
Bom dia, quem está chegando. Podemos começar, Fabi? Ah, sim. Vamos sim. Vamos em respeito a quem chegou e eu vou começar a transmitir. Tem muita gente aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou fazer uma pequena transmissão aqui de slides para vocês, então eu não vou vê-los mais, mas vocês vão me sinalizando se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo visualizar, qualquer problema, pode abrir o microfone e falar, porque eu não vou conseguir ler o chat. Começar aqui a transmitir. Estão conseguindo visualizar? Sim. Joia. Gente, eu estou aqui num canteiro de obras, estou no último quarto para ver se diminui o barulho, então se vocês ouvirem uma pancadinha, me perdoem, mas eu acho que não vai atrapalhar. Outra coisa, algumas letras no slide estão pequenininhas, então pode ser, principalmente quem está acompanhando pelo celular, não consiga ler, mas eu vou compartilhar esses slides lá no nosso grupão de pais, tá? Para vocês olharem depois e revisitarem esses slides com mais calma. Então, primeiramente, eu faço uma apresentação da nossa equipe, como que a gente está em 2022. Então, a professora Fabiana, juntamente comigo, professora Viviane, nós somos as professoras itinerantes. Nós temos a professora Kátia, que está com a turminha de atividades, que é uma sala de recursos que atende os estudantes da educação infantil até o 5º ano. O professor Francisco, com a sala de ciências da natureza e exatas, o professor Alain, que está com a sala de exatas, o professor Fábio chegou no lugar do professor Antônio. Na verdade, a gente já estava tentando abrir outra sala para o talento artístico e trazer o professor Fábio desde o meio do ano passado. E quando saiu essa liberação, infelizmente, o professor Antônio saiu porque ele cresceu demais, né? Felizmente para ele, que ele está muito bem, expondo as obras dele internacionalmente. E o professor Fábio chegou e está com a turminha que era do professor Antônio. Nós temos 2 carências de professores abertas, que é da sala de Ciências Humanas e Linguagens, que era a professora Marta, e ela saiu para o mestrado, então ela está afastada para estudos, e uma carência para uma outra sala de atividades. Então, a gente espera que nesse processo de remanejamento deste ano, venham mais 2 professores e o ano que vem a gente esteja com mais essas 2 salas funcionando. E nós temos a Ana fica ali naquela sala que a gente tem como referência uma secretaria, e ela é nosso apoio administrativo. Então, essa é a nossa equipe de Taguatinga de 2022. Nós temos a dona Lourdes e a Sheila, né, os pais sempre que vão lá, as 2 estão lá, elas são funcionárias terceirizadas e elas cuidam da limpeza e de muitas outras coisas, elas são muito colaborativas conosco também. Então, vamos falar um pouquinho desse termo superdotação, porque a gente tem muitas dúvidas, né? Principalmente quem lê bastante vai encontrar em alguns artigos, né? Altas habilidades barra superdotação, vai encontrar altas habilidades ou superdotação, vai encontrar altas habilidades e superdotação, e aí a gente fica sempre naquela dúvida, qual termo que é o certo, né? Superdotação também não é um termo errôneo, né? Gerou-se um mito, assim, eu não posso falar que meu filho é superdotado, eu não posso... Pode sim. As únicas coisas que a gente tem que tomar cuidado é que, para a nossa cultura, né, o termo super pode levar a entender a superdotação
como capacidades que se situam em um nível além do apresentado por um ser humano comum, né? Então, na nossa cultura, tem muito aquela questão do super-homem, né? Dos X-Men, das pessoas superpoderosas. Então, a gente tem que só tomar o cuidado, né, para não colocar uma carga muito alta nas pessoas com altas habilidades de superdotação. E o termo dotado sugere algo dado por Deus, inato, desconsiderando, portanto, os efeitos do ambiente na superdotação. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse entendimento. Às vezes, quando a gente vai atrás de políticas públicas, né, a gente tem que ficar explicando que não é um dom, né, não é uma coisa inata, que eles precisam de um atendimento educacional especializado, porque eles falam, mas eles têm tanto. Não, né, eles precisam desse atendimento educacional especializado. Então, a gente só tem que tomar cuidado com esse entendimento dessas terminologias. Internacionalmente, há a preferência dos termos altas habilidades, talentoso ou com alto potencial. Em Portugal, por exemplo, eles chamam de altas capacidades, então a gente vai encontrar alguns termos assim diferentes para falar do mesmo fenômeno. No Brasil, a Política Nacional para a Educação Especial na Perspectiva da Inclusão fala de alunos com altas habilidades / superdotação. Por isso que a gente usa esse termo em todos os documentos, né, da sala de recursos, vocês vão ver altas habilidades / superdotação. E essa política explica que alunos com altas habilidades superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Então, esse parágrafo está lá na nossa política nacional. Entendemos que é tarefa dos educadores, sejam eles professores ou pais, compreender a superdotação em seus aspectos mais básicos e, assim, se tornarem agentes na promoção do desenvolvimento dos potenciais, de forma a poder atender às necessidades especiais dessa população. Então, a Ângela Virgulin traz esse olhar, né, tanto para os professores como para os pais. E quando nós falamos em altas habilidades de superdotação, o nosso foco é sempre a área forte e os estilos de aprendizagem desse estudante. Estar atento ao desenvolvimento e aos sinais comportamentais, realizar intervenções, né, então, como a gente acabou de ver, não é um fenômeno assim inato, né, que aquela criança vai ficar ali paradinha e ela vai continuar desenvolvendo esse potencial, né, não é assim, precisa de intervenções, e organizar um ambiente de maneira que ele favoreça o exercício da autonomia, da criatividade e o desenvolvimento dos potenciais e do talento. Então, tanto a escola quanto a família, tentar organizar esse ambiente de maneira que ele favoreça, né, esse desenvolvimento dos potenciais. Então, vou passar rapidamente pela teoria em 4 partes do Joseph Renzulli. O Renzulli, ele é o teórico adotado, né, tanto pelo MEC quanto pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Então, quando vocês forem ler sobre altas habilidades, superdotação, ou quem já está nessa busca de conhecimento, a gente conversa com muitos pais, né, que leem muito, e isso está certo, né, muito necessário saber como que a superdotação o que é esse fenômeno, né, que meu filho apresenta. E, então, vocês vão ver várias teorias, mas a gente, né, segue a do Renzulli, porque é a teoria adotada pela secretaria, e por ele ser um teórico muito, muito completo, né, no quesito de altas habilidades e superdotação. Ele estuda esse fenômeno desde a década de 1860, ele é um psicólogo norte-americano, e ele coordena um centro para as altas habilidades e superdotação nos Estados Unidos. Então, ele é um teórico bastante importante para o nosso atendimento e para a gente entender o que é altas habilidades e superdotação. E ele traz a teoria dele em 4 partes, ele ainda é um pesquisador vivo, então ele sempre revisita a teoria dele, e o que tem de mais novo
está nesse livro, né? Eu trouxe a capa do livro porque, como eu falei, tem algumas famílias que buscam esse conhecimento, e o texto dele está nesse livro da professora Ângela. E eu vou passar rapidamente, a gente não vai conseguir falar muito profundamente dessa teoria em 4 partes hoje, mas ele traz essa concepção de superdotação dos 3 anéis, que é o que mais se conhece da teoria dele, e eu digo que é a base filosófica da teoria dele. Ele traz uma teoria de aprendizagem, que é o modelo triádico de enriquecimento. Então, ele diz que, para os estudantes com altas habilidades de superdotação, nós temos que trabalhar com atividades de enriquecimento, que pode ser não, tem a tipo 1, que é exploratória, a tipo 2, que já são atividades de treinamento, e a tipo 3, que são investigações individuais, pequenos grupos de problemas reais, né? Então, a gente não vai conseguir falar muito profundamente hoje dessas atividades, mas é um modelo que a gente usa também no nosso atendimento. Ele traz a operação How to, que é um treinamento de líderes, né, que realmente cuidam do mundo, né, que aspectos a gente precisa trabalhar também para que essas pessoas com altas habilidades de superdotação sejam líderes que façam diferença, lideranças positivas, e ele também traz a questão das funções executivas, né? Então, muitas vezes a gente fica muito atento a essa parte cognitiva, mas a gente esquece uma série de habilidades que também têm que ser desenvolvidas para que essas pessoas façam essa diferença no mundo. Então, ele traz essa teoria em 4 partes, que é muito interessante depois, quem quiser se aprofundar mais sobre isso. O modelo dos 3 anéis, né, a gente tem esse modelo até lá no nosso muralzinho, né, do atendimento. Ele é o modelo usado principalmente para a identificação de altas habilidades de superdotação. Então, a gente traz esses 3 anéis, né, o Renzulli, que é o anel da habilidade acima da média, o anel do envolvimento com a tarefa e o anel da criatividade. Na interação desses 3 anéis, nós temos comportamentos de superdotação. Mas, Viviane, por que se fala em comportamentos de superdotação? Porque superdotação, gente, não é um fenômeno estático, parado. A gente não tem um diagnóstico de altas habilidades, superdotação, não existe um CID, né, no nosso DSM, de altas habilidades, superdotação, justamente porque são comportamentos, e esses comportamentos, eles são influenciados pelo ambiente, pelos fatores de personalidade, então é um fenômeno bem cíclico, e precisa do envolvimento desses 3 anéis para se fazer a identificação naquele momento desses comportamentos de superdotação. Então, por isso que no atendimento educacional especializado, nós temos um fluxo e nós temos um período de observação. Então, às vezes, os pais ficam em dúvida sobre isso, né? Então, tudo começa a partir daquela ficha de indicação do seu filho, da sua filha, que ou a escola ou vocês, enquanto família, fizeram essa indicação. Então, essa ficha chegou até nós, né, professora Fabiana e professora Viviane, que somos as professoras itinerantes. A gente faz uma primeira conversa com a família, então a professora Fabiana sempre liga e diz, olha, recebi a ficha, né, do seu filho, foi a escola que encaminhou, né, quando é a escola, e aí tem essa conversa. Nós temos uma demanda reprimida no atendimento de Taguatinga muito alta, então, muitas vezes demora, né, essa chamada, a gente também explica sobre isso, ó, foi indicado, mas a gente tem que esperar surgir a vaga para a gente chamá-lo e iniciar esse período de observação. Quando surge a vaga, nós encaminhamos para a sala de recurso do professor especialista, né? Então, cada professor, que eu apresentei o nosso grupo no início, tem uma especialidade e um atendimento de acordo com a área do estudante. Esse professor, gente, é um professor da rede pública, mas ele é um professor especialista porque ele tem cursos tanto na área da educação especial quanto na área da superdotação. Ele passa por uma banca que analisa, né, se esse professor realmente ele faz uma prova, ele apresenta um plano de trabalho, depois ele passa por uma entrevista,
e ele fica apto, no nosso sistema da Secretaria de Educação, a fazer esse atendimento na sala de recursos. Então, por isso que a gente fala muito que é um professor especialista na área. Quando esse estudante é encaminhado, ele passa por um período de observação. Então, voltando lá nos Três Anéis, os professores vão observar, né, entre outros aspectos comportamentais, se existe aquela interação entre três anéis ali, né, muito necessários para a gente identificar outras habilidades para dotação. Esse período de observação pode durar de 4 a 16 encontros, né? O desenvolvimento humano não é uma ciência exata. Então, muitas vezes, tem criança que no primeiro, no segundo encontro, adolescente também, né? Já mostra esses comportamentos de altas habilidades de superdotação, e já tem outros que a gente precisa até mais de 16 encontros, né? Às vezes tem o fator personalidade, por exemplo, se for uma criança, um adolescente mais tímido, de repente não vai se mostrar tão rápido, então a gente tem esse cuidado, né, de observar tudo com muita ética, né, com muita responsabilidade, e a gente vai sinalizando para a família. Então, às vezes, necessita de mais até de 16 encontros. Esse professor especialista, junto com o psicólogo escolar, quando a gente tem o psicólogo na equipe, né, em Taguatinga a gente não tem a presença desse psicólogo hoje, e utiliza instrumentos para identificação dos comportamentos de altas habilidades de superdotação durante esse período de observação. Quando a gente tem o psicólogo, ele chama a família, faz anamnese, né, aplica os instrumentos que só a psicologia pode aplicar, mas, na ausência do psicólogo, o professor especialista também tem os instrumentos que ele utiliza para fazer essa identificação. E, junto com as professoras itinerantes também, faz-se um relatório de avaliação. Esse relatório de avaliação, ele é pedagógico, e tem esse resultado, se ele vai ser efetivado ou não efetivado no atendimento naquele momento. Ah, Viviane, se naquele momento, de 4 a 16 encontros, o meu filho não demonstrou os comportamentos de altas habilidades de superdotação, o que significa? Significa, como eu falei, altas habilidades de superdotação é um fenômeno cíclico. Não quer dizer que ele não tenha, mas às vezes, por algum motivo, naquele momento, ele não apresentou. Então, ele pode ser até no momento posterior, ser avaliado novamente, se for do interesse da escola e da família, né, preencher novamente essa ficha de indicação e a gente fazer, em outro momento, uma reavaliação desse fenômeno. Uma vez na sala de recursos de altas habilidades de superdotação, o que é? Qual é o papel dessa sala? Né? Então, tem esse papel de identificação. Inclusive, a gente tem falado muito sobre isso, o estudante, a gente tem, os estudantes da escola particular, não, mas os estudantes da rede pública, a gente tem um sistema que se chama iEducar, e quando ele é avaliado, e esse relatório de avaliação é emitido com o parecer efetivado, ele entra no iEducar como altas habilidades de superdotação. Ele só entra no iEducar como altas habilidades de superdotação depois dessa avaliação da nossa equipe. Então, por mais que o estudante venha com avaliação de fora, de algum atendimento particular, ele só entra no iEducar, no caso dos estudantes da rede pública, né, como altas habilidades de superdotação após essa avaliação da equipe da sala de recursos. Então, a sala tem esse papel de identificação, tem o papel de suplementação da formação do estudante. Então, a gente colocou bem em destaque, não é uma aula de reforço, né? Muitos pais chegam e falam, nossa, mas tem que ter dever de casa na sala de recursos, ele tem que ter um espaço na sala de recursos para fazer o dever de casa dele. Não, tá? Esse atendimento de suplementação não é uma aula de reforço, não é um curso de desenho, não é curso de robótica, né? O atendimento na sala de recursos não tem essa característica. Então, às vezes, a gente recebe fichas da família, da escola. Ah, ele gosta muito de desenhar, ele quer melhorar esse desenho, né? Então, essa suplementação não é um curso. E aí, a gente traz sempre os três anéis, né? Porque o que acontece na sala de recursos? Oferta de condições educacionais que criam possibilidade e estimulam a interação entre e dentro dos três anéis.
né? Então, a gente costuma dizer, por exemplo, o anel do envolvimento com a tarefa, para o nosso atendimento, ele é muito importante, porque o professor vai ofertar essas condições, mas o estudante tem que estar envolvido com todo esse processo. Então, às vezes, é um estudante que tem uma habilidade acima da média muito alta, né? Aí a gente debate a questão do QI, às vezes vem até com esse indicativo de um QI muito acima da média, tem uma certa criatividade, que é uma capacidade de resolver problemas de uma outra maneira, mas ele não se envolve com a tarefa, né? Ou então ele mesmo sinaliza esse estudante, a gente ouve muito eles, e diz assim, eu não quero estar aqui, eu não tenho interesse de estar aqui na sala. Então, a gente já faz uma conversa com a família e o desligamento desse estudante. Por quê? Porque nessa oferta de condições educacionais que vão possibilitar e estimular essa interação entre e dentro dos 3 anéis, o estudante precisa estar envolvido com o que o professor está proporcionando ali. A gente trabalha também o exercício e promoção da autonomia, então, tem os projetos que o estudante pode desenvolver dentro da sala, e a gente procura fazer uma teia de interesses e entender qual é o interesse daquele estudante. Então, às vezes, o estudante chega com um interesse em astronomia. É uma área muito ampla, não dá para a gente trabalhar tudo em astronomia de uma vez só. Então, a gente faz uma teia de interesse, a gente tenta delimitar ao máximo qual é o interesse do estudante, e a gente propõe, né, esse trabalho com projetos também, aonde a gente está sempre exercitando essa autonomia do estudante. Então, diferente da escola do regular, que ele recebe um currículo pronto, né, que o professor tem que cumprir esse currículo, no nosso atendimento, é ele que traz essa área de interesse, e, claro, o professor vai ser um tutor, né, vai estar fazendo as intervenções, mas a gente também exercita essa autonomia do nosso estudante por meio do trabalho com projetos, por exemplo. E a gente também faz essa articulação, escola do regular, famílias, faz uma articulação com outros especialistas, né? Então, basicamente, esse é o nosso atendimento. Ele não é um atendimento obrigatório, né? Então, por isso que a gente leva em consideração muito, está sendo interessante para a família, está sendo interessante para o estudante estar aqui. Então, a gente sempre faz essa reflexão. Mas, ao mesmo tempo que não é um atendimento obrigatório, a gente pede para a família e para o estudante ter um compromisso conosco, né? Então, é o compromisso da frequência, a professora Fabiana fica bastante atenta, e os professores também ficam atentos a essa questão das faltas, né? Então, às vezes, vocês recebem o recadinho, olha, não está vindo, não é que a gente está querendo ser chato, mas realmente, se faltar 3 encontros seguidos ou 5 encontros alternados, a gente pode fazer o desligamento daquele estudante, né? Porque como é que a gente observa comportamentos de altas habilidades de superdotação se aquele estudante não é frequente? A gente precisa ter uma regularidade. Um encontro por semana, né? Então, se o estudante ficar faltando semanas alternadas, a gente já perde aquele vínculo com ele. Então, a gente pede, por favor, que esse quesito de frequência seja bem respeitado pelas famílias. Respeita o horário de atendimento, né? Uma pontualidade de entrada e saída. Então, por mais que a gente trabalhe com essa autonomia do estudante, o professor tem todo um roteiro de trabalho, né? Então, de repente, o atendimento da manhã começa às 8 e tem aquela criança, aquele adolescente que só chega às 9. Então, ele já perdeu 1 hora, né, daquele período ali. A gente tem as atividades tipo 1, exploratórias. Muitas vezes os professores iniciam com essa atividade, que é importante. Nós temos os instrumentos que o professor vai estar avaliando o estudante também, vai estar observando, então essa pontualidade é muito importante. Nós ainda temos um problema maior no nosso espaço, que vocês já sabem, nós não temos porteiro, né? Então tem uma janela de entrada e de saída que a gente fica muito ligado ao portão, né? Às vezes a gente deixa até uma brecha no portão e fica ali de olho para vocês terem uma entrada mais facilitada. Mas se sai daquela grade, né, de horário,
Muitas vezes o estudante pode ficar esperando na rua, o que é muito perigoso, porque a gente não fica o tempo todo na portaria, né? A gente vai fazer as nossas outras atividades também. Então, é uma questão muito importante para a gente, tanto com esse compromisso, quanto para a segurança, porque a gente está sem a figura do porteiro. Se o atendimento for do interesse da família e do estudante, ele precisa ser prioridade, né? Então, muitas vezes, a família vem, mas ele faz centro de línguas nesse horário do atendimento. Então, ele pode ficar no centro de línguas até um determinado horário, e no outro horário ele fazer o atendimento. Então, o que a gente pede? São 3 horas de atendimento, uma vez por semana. Se esse atendimento realmente for importante, que ele seja prioridade naquele dia, né? Porque senão vai haver sempre essa quebra. Então, a gente pede realmente que seja uma prioridade o atendimento. Se naquele momento a família percebe que existem outras prioridades, que a gente sabe que é muito importante também, você estudar uma língua, você fazer um esporte, mas se isso for mais prioritário do que o nosso atendimento, então a gente pede sempre essa conversa para que haja o desligamento. Então, não dá para ficar um pé dentro, um pé fora, né? Tem que estar envolvido com o atendimento, porque, principalmente, a gente tem uma demanda reprimida muito grande, e tem gente ali esperando naquela fila muito tempo. Então, quando há o desligamento, a gente tem a possibilidade de chamar um outro estudante, que às vezes só está esperando isso, ele não tem outras coisas, ele precisa desse atendimento específico, ele já não tem essa possibilidade de ter outros tipos de atendimento. Então, por isso que a gente pede, eu estou batendo nessa tecla da prioridade. Uma outra coisa que a gente pede, eu até coloquei um recado no grupo, né? Esse recado, na verdade, é um consenso com o nosso grupo, com a nossa equipe, não permanecer no espaço durante o horário de atendimento. Então, a gente está observando comportamentos, né? Então, eu acho super lógico que quando eu estou no mesmo ambiente que a minha filha, ela vai se comportar de uma maneira diferente, porque tem a presença de um familiar ali. Então, isso acontece muito no nosso atendimento. Se permanecer um familiar no espaço todos os dias de atendimento, talvez a gente não consiga observar adequadamente aquele estudante, porque o comportamento muda. É também uma questão de logística do ambiente escolar, né? Então, na escola do regular, a gente não pode ficar lá 5 horas que o nosso filho está sendo atendido, tem toda uma dinâmica, né, da escola. E no nosso espaço, que a gente também está sem porteiro, ainda tem mais a questão da segurança. Então, a gente pede que seja uma coisa muito eventual, né, permanecer no espaço, que converse com antecedência se for uma eventualidade, mas a gente pede que a família não permaneça nesse espaço de 3 horas de atendimento lá. Conversar com os professores fora do horário do atendimento, então os professores estão super abertos, a nossa equipe é super aberta, vocês são sempre bem-vindos no nosso espaço, mas naquele momento do atendimento é o momento que o professor tem com o estudante, né? Então, a gente tem só um dia da semana para estar com os filhos de vocês, 3 horas de atendimento, então, a gente precisa evitar ao máximo, né, estar conversando com esse professor no horário. Então, procura ele depois, quando o atendimento acabar, ou marca um dia na coordenação desse professor para conversar, mas só para não ficar ali, né, conversando com o professor e ele tendo que atender os estudantes. E a gente pede também que as famílias sempre incentivem os projetos, né? Então, eles vão chegar em casa contando, eu estou vendo isso com o meu professor, e a gente pede esse incentivo. Tanto quanto incentivar mesmo, e às vezes está até envolvido com esses projetos em casa também, quanto às vezes numa ajuda financeira, né? Porque a gente não tem essa verba própria, como vocês sabem, e aí, às vezes, ele vai fazer um projeto que vai precisar comprar alguma coisa, então a gente pede esse incentivo também. Então, acho que essa parte é isso. E como que a família pode contribuir para o desenvolvimento dos potenciais? Então, quando esse estudante já é avaliado, no relatório de avaliação, o professor especialista já indica, né, alguns aspectos daquela superdotação do seu filho, da sua filha.
Então, é importante conhecer esses pontos fortes e os interesses. O Renzulli traz 2 tipos de superdotação, que eu vou falar com vocês rapidamente, para vocês localizarem, né? Que tipo de superdotação eu penso que meu filho tem, minha filha tem. Superdotação escolar, a gente chama ela de habilidade do teste. Por quê? É essa habilidade que geralmente a gente consegue perceber em um teste de QI, né? A gente não, o psicólogo. Ou da lição de aprendizagem, ou seja, é a superdotação que aparece nas provas, nas avaliações escolares, né? Por quê? Porque ela é acadêmica, né? O tipo de superdotação acadêmica. Então, é o estudante que tira notas boas na escola, que tem boa memória, grande vocabulário, gosta de fazer perguntas, tem um raciocínio verbal e ou numérico, necessita de pouca repetição, é aquele estudante que o professor fala uma vez só, ele já aprende, não precisa passar muito tempo ouvindo o professor, aprende rapidamente novo material em idades precoces, pode operar simultaneamente com múltiplos canais e realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, Renzulli chama esse estudante de consumidor de conhecimento. Mas a gente também tem a superdotação criativa produtiva, né? Então, são pessoas mais voltadas para desenvolvimento de materiais e produtos originais. Então, esse tipo de superdotado não necessariamente vai tirar boas notas na escola. É criativo, é original, brinca com as ideias, é inventivo, sensível a detalhes, não gosta da rotina. Então, muitas vezes ele vem, na verdade, e as famílias relatam como um problema, né, na escola, porque a escola regular tem muita rotina, encontra ordem no caos, pensa por analogias, vê humor onde os outros não veem, não liga para as convenções, procura novas formas de fazer as coisas. E aí o Renzulli chama esses superdotados, né, de produtores de conhecimento. Então, é importante entender também qual é o tipo de superdotação do seu filho ou da sua filha. Então, o que a gente pode fazer diante do ensino regular? E, Viviane, é tanta coisa, né? Principalmente os meninos que estão no ensino médio, aí tem a semana de prova, e aí a gente até às vezes perdoa, viu, gente? Olha, tá numa semana muito difícil essa semana, eu estou justificando para vocês que não vai para o atendimento, porque é semana de prova, é aquela loucura, né? Então, a gente aconselha organizar um tempo, né, para o estudo do regular com o seu filho, com sua filha, de preferência junto, né? Tenta fazer com ele essa rotina. O acadêmico, geralmente, ele é aquele que é mergulhado no estudo, né? Então, já dá para fazer uma rotina com um início, um intervalo e término daquele horário de estudo. Já o produtivo criativo, o pesquisador, né? A gente também tem crianças que têm uma alta habilidade corporal, talvez é melhor colocar horários menores de estudo em um período, né? Então, coloca um horário menor de estudo, um intervalo, depois, em outro período, um outro horário menor de estudo. Né? Então, é importante, por isso que é bom fazer junto com ele, né? Essa rotina, porque ele ou ela vai sinalizar, olha, mãe, eu fico muito cansada, eu acho que eu preciso de um horário menor, e assim, tentar organizar esse tempo. Se possível, reservar um lugar para estudo. Então, o nosso cérebro, ele tem uma necessidade, né, de estar em locais que ele entende para que serve. Vou dar um exemplo. Se a gente começa a ler, né, um livro na cama, provavelmente daqui a pouco a gente vai ficar sonolento, né, com aquela preguicinha, porque o cérebro já entende que ali é um local para dormir. Então, se possível, deixar um local já reservado para estudo, para o cérebro entender agora é o momento, né, de estudar, que eu preciso de atenção, que eu preciso de concentração. Preparar o material de estudo previamente, então, se ele tem um dever de casa daquela disciplina naquele dia, já deixar organizado, porque senão a gente começa, vou na mochila pegar tal coisa, volta, vou na mochila, aí, né, então, preparar esse material todo de estudo, que vai precisar previamente. É um momento também de resgate em família, né? Então, se possível, estudar junto, fazer o dever de casa junto. Eu sei que a rotina é muito apertada, mas é um momento também de aprender junto.
Crie uma playlist. Então, quando a gente fala de estilos de aprendizagem, tem estudantes, né, crianças, adolescentes, que conseguem se concentrar ouvindo música, né? Então, nesse caso, crie uma playlist com 1 hora de músicas para se concentrar e 10 minutos de música para dançar e cantar junto, né? Por que não, nesse intervalo, também no seu momento de descontração para a família? Para não ficar aquela coisa, ai, meu Deus, a hora de estudo, uma hora tão chata, né? Utilizar canais educativos. Então, o livro e o caderno ainda são muito importantes. Mas hoje a gente tem jogos, tem aplicativos, a gente tem plataformas digitais, tem professores que falam de matérias no YouTube, né? Professores que têm essa habilidade de gravar vídeos, né? Então, de repente, você acha um vídeo interessante com ele, falando sobre aquela matéria que ele precisa estudar. Então, utilizar esses outros canais. Né, a gente fala muito do celular, do uso do celular, mas às vezes a gente consegue reverter essa tecnologia também para coisas boas, né? Para estudar, por exemplo. Flexibilizar, gente, também é muito importante, ter atividades além dos afazeres escolares, né? Principalmente respeitando a idade dos nossos filhos, né? Por mais que eles tenham comportamentos de altas habilidades de superdotação, ele tem só 6 anos, ele tem 8, ele tem 12, ele tem o desenvolvimento também dele. Então, ele precisa brincar, né? Dependendo da idade, ele precisa brincar. Então, ter também essas atividades além dos afazeres escolares, além da gente estar pensando o tempo todo no cognitivo, né? Então, isso é muito importante. Proporcione um ambiente de enriquecimento também em casa, né? De trocas, de cultivos de ideias. Pergunte, responda, dialogue. Ai, mas esse menino me deixa louca, Viviane, porque eu entro em casa, já pergunta, já... uma característica também dos nossos filhos e filhas com altas habilidades de superdotação. Então, respira, pergunta, responda, tenha esse espaço de diálogo constante com eles. Seja um incentivador diário para que seu filho, sua filha, desenvolva sua área de interesse, mas cuidado com a pressão em demasia ou com a superexposição das suas habilidades superiores. Então, é sempre bom incentivar, desenvolver a área de interesse, mas a gente tem que ter cuidado, né, com essa pressão, com essa superexposição das habilidades superiores dos nossos filhos, né? Então, é um fio tenso que a gente precisa ter, né, entre estimular demais e entre não estimular nada, né? Então, sempre ter esse cuidado. Eles sinalizam, né, às vezes, quando eles estão na pressão ou quando eles estão, assim, muito sobrecarregados, eles sinalizam. Então, a gente tem que ter esse olhar bem apurado. Mostre respeito pelas produções. Então, por exemplo, crie um espacinho ali em casa, né, para a exposição dele, do que ele está produzindo. Se é uma criança que é para a área do talento artístico, tem um cantinho ali da casa também, onde ele pendura as suas obras, enfim. Mostrar respeito pela produção dele. Criar um momento em família para se fazer explanações da área de interesse. Então, nessas atividades tipo 1, as famílias também podem participar. Por exemplo, oferecer diferentes tipos de leitura, né? Poesia, cordel, gibi, né? Disponibilizar uma caixa, a gente põe ali as aspas, porque não precisa ser uma caixa, mas caixa de artes com materiais diversos que ele pode utilizar também em casa. Permita o desmonte ou a utilização de peças de eletrodomésticos quebrados ou fora de uso, né? Então, aí vai depender da área de interesse. Às vezes é uma criança que gosta de desmontar e montar, e algumas famílias ficam até admiradas. Ele consertou, né, um eletrodoméstico que estava fora de uso, e ele foi ali montando e desmontando. Então, isso também, dependendo da área de interesse, é muito legal, ao invés de jogar fora, deixar ali, né, o objeto com as peças, e ele fazer esse manuseio. Construir instrumentos musicais, se for da área, né, com sucata, e depois fazer uma orquestra com seu filho. Deixe um baú com roupas, maquiagens e acessórios disponíveis. Junte material que possibilite a confecção de maquetes. Oriente o seu filho, sua filha, para que conheça suas características, seus pontos de força e também as suas limitações. Então,
também uma característica do comportamento de superdotação, a resistência à frustração, né? Mas a gente, enquanto família, tem que trabalhar isso também. Ele vai ser frustrado, porque ele não vai ser bom em tudo sempre. Então, ajudá-lo a reconhecer também as suas limitações e ser humano, né? Então, conhecer seus pontos de força é muito importante, mas também conhecer as suas limitações. Valorizar a independência e permitir o exercício da autonomia para que seu filho, sua filha, possa assumir suas responsabilidades e os riscos por suas escolhas, né? Então, quando o Renzulli traz a teoria em 4 partes, ele fala sobre isso, né? Que pessoas a gente está também deixando para o mundo. Então, eles precisam assumir suas responsabilidades e os riscos também por suas escolhas. A gente vai exercitando essa autonomia. E uma coisa muito importante são as funções executivas, né, que são amplamente definidas como a habilidade de se engajar em situações novas que requeiram planejamento, tomada de decisão, resolução de problema e liderança compassiva ética, que não seja dependente de rotina ou respostas bem ensaiadas para combinações de condições desafiadoras, né? Então, às vezes a gente tem aquele estudante que ele se preparou uma vida toda para o curso de medicina, e era uma coisa que ele queria fazer. Então, ele sempre estudou, e ele passa nesse vestibular de medicina. E quando ele se vê em uma situação lá da faculdade que ele não consegue resolver, porque é uma situação que saiu fora daquele roteiro, ele desiste do curso, né? Então, não estou dizendo que as pessoas podem também mudar de interesse, até adultas, né? Isso acontece. Mas, às vezes, a gente não trabalha essa habilidade, né, de se engajar em situações novas que requeram planejamento. E grandes estratégias, né, para trabalhar também as funções executivas em casa, são por meio de jogos, né, não é uma coisa assim que a gente precisa ter um instrumento, um conhecimento muito aprofundado para trabalhar. Então, para crianças de 5 a 7 anos, é deixar a brincadeira de faz de conta acontecer, né, ali quando ela está conversando com alguém imaginário, ou quando ela está com uma outra criança, e ali a criança assume o papel de mãe, aquela brincadeira mesmo, livre, né, que a gente fica só observando as crianças, elas começam a falar, eu sou fulano, ali é um exercício para funções executivas, porque ela está autorregulando os comportamentos dela, né? Então, quando ela fala, agora você vai ser a mãe e eu vou ser a filha. Olha, não mexe nesse fogão porque você vai queimar a mão, né? A gente vê muita criança brincando uma com a outra fazendo isso. Então, ali ela está autorregulando o seu comportamento, né? Então, deixa essa brincadeira acontecer. Jogos de imaginação, jogos e brincadeiras envolvendo música, gestos, movimentos, labirintos, quebra-cabeças, jogo da memória, jogo de tabuleiro. Para 7 a 12 anos, jogos de cartões que exercitam a memória, aumenta a flexibilidade mental em atividades de planejamento e estratégia. Então, nós temos o UOL, o Banco Imobiliário, o Detetive, Interpol, entre outros jogos. Atividades físicas, né, práticas de esportes, gincanas, aprender a tocar instrumentos, jogos rítmicos, percussão, quebra-cabeças, palavras cruzadas, ter um quadro de atividades, né, organizar a sua rotina, também está trabalhando essa questão do planejamento. Para adolescentes, estabelecer metas, planejamentos, monitoramentos, desenvolver planos por meio de etapas para alcançar essas metas. Os esportes também são importantes, yoga, meditação, música, jogos de estratégias, de lógica, passatempos, habilidades de estudo. Então, é só um pouquinho do que a gente pode trabalhar nessa questão da memória executiva. E, gente, crie memórias afetivas com os filhos de vocês, né? Então, hoje a gente traz uma receita do brigadeiro. O brigadeiro, ele é muito interessante, porque, por exemplo, a gente pode fazer um estudo da história do Brasil. Se vocês pesquisarem sobre a origem do brigadeiro, vão ver que está muito ligada à história do nosso país. Então, pode fazer sim, né? Uma pesquisa e fazer o brigadeiro, trabalhar as questões das porções, né, matemática, a questão da culinária, mas o mais importante é um momento de criar uma memória afetiva ali, fazendo um brigadeiro,
e depois todo mundo come aquele brigadeiro, né? Então eu vou deixar essa receitinha básica de brigadeiro com vocês, então crie essas memórias afetivas. E o mais importante de tudo, né, que a gente tem precisado muito, pare tudo, respira, pare nem que seja por um minuto, preste atenção na sua respiração, observe o ar entrando pelo nariz, descendo pela garganta, enchendo os pulmões e depois fazendo o caminho inverso. E a gente tem que trabalhar esse exercício de respiração com os nossos filhos também, né? Muitos casos de crianças com ansiedade, então essa pressão diária, principalmente no mundo pós-pandemia, tem deixado nossas crianças muito nesse estado de ansiedade, nossos adolescentes. Então, pare tudo, respira, faz esse exercício, né? Cultive a gratidão, escreva diariamente em um caderno 3 coisas pelas quais você é grato durante o dia. Verá que tem muito a agradecer e sua mente será inundada por pensamentos positivos. Então, também tem esse tempinho para se olhar, para se cuidar, porque senão, né, é aquela coisa, respira, não pira. Então, acho que a apresentação de slides acabou. Deixa eu parar aqui ela. É isso, gente. Se deixar, eu falo aqui a manhã toda, né? Mas eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, os professores também, se quiserem falar alguma coisa. Um de cada vez, por favor. Maísa. Oi, tudo bem? Eu sou mãe do Júlio e eu queria saber quando que vai ser a avaliação, porque assim, o Júlio teve a avaliação feita pela professora. Pela Oi, professora. coisa linda. Só que aí tem que ter a avaliação, né, de vocês. Espera, filha. Aí eu queria saber quando que é. Espera, filha. Espera. É porque ela tá vendo a tia aí. Fabi, abre o microfone, amiga. Fabi, tá com o microfone fechado. Eu esqueci de falar que esse período.
Eu esqueci de falar, gente, que esse período, assim, não somos nós que instituímos, por isso que às vezes a gente precisa de menos ou mais, mas é um período que está previsto na estratégia de matrícula, né? Então a gente tem essa determinação enquanto secretaria desse período, né? Então, claro que tem essa flexibilização da gente falar, não, precisa um pouquinho mais ou menos, mas é isso mesmo que a Fabiana explicou. Se já tiver passado o período e for uma necessidade, né? Deixa eu só fazer mais uma pergunta. De que maneira a gente pode conversar com a escola, se tem necessidade de alguma adaptação curricular, sabe? Porque, assim, a escola em nenhum momento sinalizou para mim, né, que observou alguma coisa. Aí, na reunião, eu conversei com a professora, ela disse que tinha percebido e que já tinha falado com a direção da escola, mas eles não se movimentaram para orientar. Nossa, Laurinha. E aí, assim, se tem essa necessidade de a gente conversar com a escola, sabe? Eu fico, às vezes, sem saber como agir com a escola, em relação à escola. Quando é uma escola pública, a gente faz a gente leva essas informações, né? Quando é uma escola particular, realmente fica muito a cargo da família, A né? dele é Esse pública. diálogo, só esse. Mas pode falar, Fabi. É porque como e quem está com o estudante no regular, né? É a escola do regular. É isso que a Fabiana falou, é importante. Então, muitas das vezes a escola do regular também tem que nos sinalizar, né? Olha, eu estou com dificuldade, porque a gente está ali na sala de recursos, né? Ontem até o professor Fábio pontuou isso ali, com ele a criança está tranquila, né? Tá, e às vezes no regular não, mas aí a gente não está tendo essa visão de como está no regular. E aí, às vezes, é o regular também, como a professora Fabiana falou, que nos pede, vamos dizer assim, socorro, né? Me ajudem. Então, a gente também fica à disposição. E quando a família percebe também, a gente pode ter essa conversa junto à escola, sim. Tem umas mãozinhas levantadas. Acho que a Adriana levantou primeiro. Olá, bom Oi, dia. Adriana. Eu tenho duas questões.
A Fabi acompanhou, a Ana Luísa estava na sala de linguagens e agora está com o professor Fábio. Eu queria saber se teve essa avaliação durante o período da sala de linguagem com a professora Marta, né? E a segunda questão é, seguindo essa parte de informação da escola, a Ana estuda numa escola particular, se existe algum tipo de declaração de que ela frequenta essa escola, porque eu acredito que só a declaração já pode ajudar um pouco a orientadora a ter certeza de que ela está sendo acompanhada por fora, tudo, porque nós tivemos alguns impedimentos esses dias, né, em relação a falar de que ela estava lá e a pessoa, mas eu preciso do laudo, eu preciso do diagnóstico, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e para contornar uma situação que não tinha realmente muita coisa a ver com isso, né? Mas eu acredito que com a declaração já se é visto de uma outra maneira, de ter mais compreensão, tudo, porque há uma diferença realmente, né, em termos de comportamento, em termos de ansiedade, tudo isso. Eu acredito que sejam essas duas questões. Foi. 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 Certo. Como é isso? Ah, tá, joia. Uhum. Tá. Ah, ótimo. Certo, obrigada. Ah, ah, tá certo. Obrigada, Fabi. Fabi, bom dia a todos. Adriana, também uma questão que é importante a gente salientar, a avaliação do aluno que apresenta comportamento superdotado, ele é contínuo, né? Não é uma coisa fixa. Então, a cada professor a gente tem uma avaliação, ou a cada módulo de habilidade, por exemplo, seja na linguagem, nas exatas, nas artes visuais, a gente vai observando exatamente o comportamento do aluno, se é um comportamento superdotado. Um exemplo que eu quero dar é assim, de repente o aluno, ele é das exatas e tem muita habilidade para as artes. Só que ele tem um comportamento superdotado para exatas, porque ele apresenta não só a habilidade cognitiva para as exatas, né, como também o envolvimento com a tarefa que acontece naquele espaço, e também, né, o processo criativo ou o produto criativo. Só que mesmo ele tendo essa habilidade para as artes, ele não apresenta esse mesmo comportamento para as artes. Ele pode ter uma habilidade, né, por exemplo, um exímio desenho, uma habilidade fina e refinada para o desenho, mas ele não tem esse mesmo envolvimento com a área das artes.
né? Então, assim, é importante a gente entender como é que essa dinâmica acontece, porque eu sempre costumo dizer que o aluno está em eterna observação, né? Então, a gente vai ter muitos alunos que estão há muito tempo na superdotação, porque, na realidade, dentro daquele eixo que ele se encontrou, ele apresenta continuamente esse comportamento, que pode ocorrer durante o processo do aluno, mesmo identificado com comportamento superdotado, ter um momento, um recorde de sua vida por diversas situações, né, como aconteceu, inclusive, por conta da própria pandemia, que criou uma lacuna, né, e, nesse sentido, esse aluno passa a ter problemas de ordem psicológicas, afetivas, e uma série de outras questões que faz com que ele se distancie desse comportamento superdotado, né, que gera aí os 3 anéis. A Andréia já estava com a mãozinha levantada. Vai lá, Andréia. Então, a avaliação que a Yasmin fez foi bem no início, né, quando ela começou no núcleo, foi até a Fabi que fez, se eu não me engano. Ela entrou com a Fabi, aí depois ela foi para o Giovanni, né? Aí nós fizemos a perda de Giovanni, foi muito sofrida para a Yasmin. Assim, eu não estou conseguindo ouvir direitinho, Andréia. Está falhando, falando, assim. Espera um pouquinho, então. Vou tirar esse fone. Pronto, melhorou um pouquinho? Muito. Então, como eu estava falando, a primeira avaliação que a Yasmin fez foi, acho que até a Fabi que fez, né? Fabi, porque tem muito tempo que ela está aí, eu já considero ela uma amiga. Assim, aí depois ela passou para o Giovanni, o que para ela foi uma perda muito sofrida. Até hoje ela sofre muito com o fato do Giovanni ter nos deixado, né? E vez por outra ela faz os comentários aqui a respeito. Então, assim, depois ela foi para o Fábio, né? Ela não voltou mais e depois ela foi para o Fábio. O que eu estava dizendo na mensagem escrita é que foi muito sofrido para ela essa volta, né? Por não ter o grande amigo dela aí mais, né, que é o Giovanni. Aí a minha pergunta é, será que isso afetou as habilidades dela? Será que não seria necessário fazer uma outra avaliação? Porque ela entrou aí como avaliada por exatas, né, na área de exatas, mas ela anda tendo muita dificuldade na área de matemática na escola, já fui chamada na escola algumas vezes, então, assim, eu queria saber se não seria necessário fazer uma outra avaliação. Sim, claro. Andréia, como eu tinha falado agora, a avaliação ela é um ato constante. Sim. Né? À medida que o aluno, a aluna, eles entram com outro professor e, sobretudo, dentro de um outro espectro de habilidade, a gente vai fazendo a avaliação. A minha avaliação está dentro do contexto das artes. Não tenho condições de fazer uma avaliação dentro do contexto das exatas, que essa não é a minha área, né? Então, não sei se essa seria um outro espaço ou outro professor para poder fazer essa avaliação de forma concreta numa área de exato ou de uma outra aspecto cognitivo. Mas, em termos de habilidades, a habilidade ela é afetada como ação, né? Quer dizer, isso reduz, se qualquer problema pode ocorrer com que a criança ela reduza a sua potencialidade em virtude do ambiente, em virtude das questões de ordem social, familiar, enfim, uma série de aspectos que podem afetar aí a habilidade ou a potencialidade da criança. Mas existem estudos que vão exatamente explicando que fica aquele momento como adormecido, né? Que pode exatamente afetar definitivamente, de forma negativa, ou ele pode ser
reestruturado e reavivado, digamos assim. Como ela está no atendimento, ela vai passar por uma avaliação comigo. E a gente vai fazer o trabalho de desenvolvimento, né? É lógico que as habilidades que ela tem, ela vai potencializar, né? Há um outro estudo dizendo que crianças que têm dificuldade nas áreas de exatas, que são crianças das áreas das artes, que é comum que crianças das áreas das artes apresentem dificuldades nas áreas das exatas, né? Eles, ao serem atendidos dentro do seu espectro de desenvolvimento e de habilidade, ele consegue restabelecer a sua conexão com as áreas que anteriormente passa a ter problema, né? Então, a gente espera que agora, a partir desse momento que ela está sendo atendida, ela passe a reconectar com as dinâmicas da escola. Mas lembrando um ponto muito importante do nosso momento, não é só ela, todos estão assim. Todos os alunos estão voltando, que eu digo assim, de uma cápsula, né, de congelamento. A gente está tirando eles agora, a gente está começando a trazer a vida, a esquentar esses meninos e meninas, né? As escolas estão dessa forma, por isso que a gente está vendo uma série de problemas agressivos, de brigas, de falta de relacionamento. Foram 2 anos dentro de um casulo, né? Então, isso é muito comum nesse exato momento que a gente está passando. É a hora da gente trabalhar junto, dar as mãos e partir para frente. Luísa. Oi, bom dia. O som tá certinho aí? Eu consigo te ouvir. Ah, perfeito, né? Porque aqui tá com um sinal um pouco ruim e tô com medo de estar ruim. Tranquilo. Minha pergunta é especificamente para o professor Fábio, porque meu filho, o Benjamin, tá com atendimento com ele, mas ele ainda não foi porque ele estava com Covid. Então, a partir de terça-feira ele já deve ir de novo. Então, ele foi avaliado na outra sala que ele fazia acompanhamento, porque ele estudava na Asa Sul, então ele fazia acompanhamento na sala de altas habilidades da mesma escola que tinha atendimento lá. E na avaliação dele, deu que ele tem especialmente habilidades especialmente na área de lógico, matemática e robótica, mas ele também tem talento na parte de artes, né? Ele tem talento artístico de uma forma geral, não só com desenho, mas percepção musical, teatro, dança, essas coisas. Aí eu tenho 2 questões. A primeira é a seguinte: ele tinha muito mais indicação para a área acadêmica, porque até então ele estava no 5º ano, agora que ele foi para o 6º ano. Então a Fabiana até recomendou que ele fosse para a sala acadêmica, só que por mais que ele seja uma criança acadêmica, que ele tenha essas habilidades, ele não gosta de matemática, não gosta de português, ficou muito frustrado porque a nota mais baixa que ele tirou agora nas provas bimestrais foi 9. Então, assim, ele tem notas altas, mas ele não gosta de estudar, ele não gosta de escola. Então, quando eu falei com a Fabiana, eu pedi para ela para colocar ele na sala de artes, porque eu acho que teria mais a ver com ele, eu acho que ele se envolveria mais. Você acha, Fábio, que enquanto você fizer sua avaliação, você pode acabar vendo, não, a área dele não é por aqui, acho que é melhor ele ir para a área acadêmica, ou você acha que dá para ele ter continuidade na sala de artes, conforme você perceber as habilidades dele? Porque ele também tem indicação para esses talentos artísticos. Luísa, bom dia, primeiramente. Bom dia. Deixa eu te falar. É lógico que todo processo de atendimento é um processo, né? É uma observação contínua, detalhada, de uma série de aspectos. Nos anéis renzulianos, né, na metodologia que a gente segue, a teoria que a gente segue, nós temos 3 anéis: a habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e a criatividade. Então, dentro desses 3 anéis, o aluno, na sala de recurso, a nossa observação é exatamente para perceber se esses 3 anéis eles estão
sendo desenvolvidos ou apresentados. Acho que a palavra mais correta são apresentados, que podem ser potencializados ou não, né? Ou também esses anéis podem ser maiores ou menores, enfim, mas a presença desses anéis tem que ocorrer. Então, eu preciso, de fato, observar o Benjamin, trabalhar com ele essas semanas, né, das 4 a 16 semanas ou mais, vai depender de vários fatores. E aí eu vou ter aí a minha avaliação. Mas o que é mais importante a gente entender é que muitas crianças, elas, inclusive, apresentam altas habilidades para uma determinada área, né? Quer dizer, ele tem uma habilidade muito grande em determinadas áreas, seja ela da área do conhecimento acadêmico, seja ela do conhecimento artístico. Só que existem crianças que, no final das contas, elas não têm um envolvimento ou aquele produto criativo ela não ocorre, não é porque ela não tenha, ela não apresenta naquele momento. Então, assim, existe as questões de afeto, existe também as relações de ambiente. Quando a Vivi estava explicando agora de preparar o espaço para o filho, para um local, um ateliê próprio dele, ou um espaço de ciência dele, né, virar aquele time neutro, esses espaços, eles são fundamentais para que essas motivações, elas ocorram. Mas o mais importante é entender que a gente não precisa entrar nessa aflição de querer que o aluno, que o nosso filho, ele tenha esse diagnóstico, essa avaliação. É um processo e esse processo é dele, é exclusivamente dele, né? O que eu posso garantir para você, Luiz, é que durante o processo de observação, eu vou observar, de fato, os 3 anéis, né? Como você já sinaliza que o Benjamin tem uma habilidade para as artes, então eu vou promover experiências, né, objetos exploratórios, que eu vou observar essa habilidade. Mas, em contrapartida, eu vou também observar qual é o envolvimento dele e qual é o produto criativo dele. E não é uma relação de obrigação, você precisa fazer, está envolvido. Porque se a gente obrigar o aluno a essa postura, a gente está agindo, de certa forma, como uma escola regular. E o atendimento não é isso. Ele tem que ser fluido, né? A criança tem que se sentir confortável no espaço. Ela tem que entender que aquele espaço ali, ela consegue produzir, e isso ela gera um envolvimento, e, por sua vez, essa produção torna-se criativa. E isso é dela. Se naquele exato momento ela não se encontra, não se encaixa, é dela esse processo. Então, a gente tem que respeitar, né? E, de repente, dizer assim, não, agora não, dá um tempo, vamos voltar num outro momento. Né? E isso ocorre com muita frequência nos atendimentos. Não sei se lhe respondi. Respondeu sim. Realmente a minha preocupação não é com avaliação. Eu não tenho necessidade de falar, meu filho, ele é bom nisso, nem nada do tipo. É mais saber que ele está curtindo a jornada, entendeu? Para mim, a preocupação é essa. Então, assim, ele estava gostando muito do Antônio, eu acredito que ele também vai gostar muito de você. Você foi muito legal na reunião que a gente teve, acho que ele vai se identificar muito. Mas é mais isso, assim, é saber que ele está aproveitando, porque o Benjamin não gosta de fugir, ele não gosta muito de fugir do que já é o confortável para ele. Então, acordar cedo e ir para a sala é um pouco desmotivado, ele vai um pouco desmotivado, sabe? Então, mas uma vez que ele está lá, ele gosta muito. Ele aproveita, ele curte, então na verdade é isso, eu acho que eu estou mais preocupada dele curtir, porque realmente o talento artístico ele tem, mas a minha preocupação é só essa, dele não se envolver, é só isso. Tranquilo. Obrigada. Gente, só voltar aqui que eu acho que eu fui indelicada com o André. André, você tinha mais alguma coisa para falar? Eu passei para a Luísa. Acho que não. Então, passar para a Joana. Não tinha, não. Tá, porque eu nem te dei o momento da réplica, eu já passei, não, então tá tranquilo. Não, tá tranquilo, me responderam. Então, vamos lá, agora a Joana está com a mãozinha levantada.
Então, eu gostaria de saber, assim, como que está a interação do Gabriel na sala, porque, assim, em casa, ele gosta muito de desenho, ele chama a aula de desenho. Aí, assim, tem dia que ele chega da escola, aí ele fala que ele não quer mais ir para a escola, que ele só quer ir para a aula de desenho, que ele quer fazer só desenho. Aí, assim, o que a professora fala também é que, assim, na sala, às vezes ela tem que intervir para ele fazer a tarefa, porque ele só quer desenhar. Joana, é o seguinte, primeiro eu estou ainda, é a primeira semana, né, que eu estou em contato com todos os alunos, eu estou conhecendo, primeira, segunda semana, conhecendo eles. E aí eu estou realmente observando todo o comportamento deles. O que é mais importante é também conversar com ele e dizer assim, existe a hora para tudo, né? Muitas das crianças, o Al Hutz, que é um teórico da superdotação, ele vai dizer, na área das artes, ele vai dizer que existe um aspecto da criança com potencialidades artísticas, que é o da fuga, utilizar a habilidade artística como fuga. Nas responsabilidades de casa, nas responsabilidades escolares, regulares, ele termina atribuindo valor a uma determinada, ao seu trabalho, à sua produção artística, para fugir das outras responsabilidades. E é importante a gente ter essa conversa para dizer assim, olha, há tempo para tudo. Como ele tem o espaço dele, né, que é um espaço dele no atendimento, no seu horário específico, nós estamos trabalhando e ele vai trabalhar plenamente dentro da sala de recurso. E ter o horário dele, inclusive em casa. A organização do tempo é fundamental para isso. A Vivi trouxe essa questão da organização do tempo. Então, assim, o seu horário para a produção vai ser essa. Inclusive, uma das dinâmicas que eu vou desenvolver com eles é exatamente tratar sobre a relação da organização de tempo. Que eles precisam ter um tempo para a sua produção. E que a produção, ela é a produção artística, ela é um trabalho contínuo, mas ela não é a única coisa que se deve fazer, né? Tem que fazer outras atividades de se relacionar com os colegas, de se relacionar com a família, com os irmãos, de se relacionar com a escola, com as atividades que devem ser feitas na escola, né? Então, assim, não pode priorizar uma coisa, né? Achando que, não, é isso que eu sei fazer e é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Sim, você pode até fazer essa escolha. Mas agora a gente tem um outro momento, que é a apreensão de outros conhecimentos ao longo da história, da jornada do aluno, como disse a Luísa. Né? Então, assim, é necessário que o aluno compreenda que ele tem uma jornada, e nessa jornada ele também tem outros saberes a descobrir, a conhecer, enfim. Tudo certo, Joana? E vocês vão ser chamados, gente, para esses momentos de devolutiva. Fiquem tranquilos, né? Não vai ser assim, fiz a avaliação e aqui pronto, né? A gente conversa com as famílias, essas devolutivas, como o professor Fábio falou, e eu disse na minha fala, né? É um fenômeno cíclico, superdotação, não é uma coisa estática ou uma coisa, eu vou ser sempre, minha área de interesse vai ser sempre essa, então, por isso que o período de observação ele é muito importante quando eu falo dessa frequência que o estudante precisa ter, porque a gente tem que ter uma responsabilidade para fazer essa observação, e a gente tem, e a gente vai dar essas devolutivas para as famílias também. E uma mãe perguntou até sobre o horário, né, da professora Kátia atender, e a Fabi já respondeu que vocês podem fazer esses combinados com os professores e marcar um horário para conversarem também, casos particulares, né? A gente só pede que não seja ali no momento do atendimento, porque às vezes a gente prolonga a conversa, né? Principalmente se tratando dos filhos da gente. E eles só têm esse período de 3 horas para estar com aquelas crianças, com aqueles adolescentes naquele momento, mas vocês podem tratar diretamente com eles e marcar também um horário para conversar a respeito de alguma coisa,
Isso aí é tranquilo. Eu respondi sobre a contribuição, porque eu tinha falado da ajuda financeira na hora da fala, e a Vanessa disse que perdeu a fala, então, reforçando, na outra reunião, a professora Fabiana já tinha colocado isso, né, os professores estão recebendo a contribuição da PAN, que é R$ 20, isso é diretamente com cada professor, porque ele sabe a melhor forma de reverter essa contribuição, né, para o atendimento ali naquela sala. E, às vezes, pode acontecer de algum projeto que a criança queira desenvolver, o adolescente, o professor é o tutor, vai dizer, então, para isso precisa de tais e tais materiais, então, pode acontecer também, eventualmente, dessa compra ser necessária, né, para fazer esse projeto, a gente precisa disso. Então, só para reforçar sobre a questão financeira, o período de férias também já foi colocado, né, que foi a pergunta também, do dia 11 a 29 de julho. A nossa sala, a gente acompanha o calendário escolar da Secretaria de Educação, né, então também lá no site tem o calendário anual, aí vocês conseguem ver o período de férias, de recesso, a gente segue sempre o mesmo calendário também da Secretaria. Acho que alguém levantou a mão e abaixou de novo. Eu acho que as perguntas do chat foram respondidas, mas se alguém ainda quiser falar. Isso. A gente tinha a Flora, eu não a conheci quando eu cheguei no espaço, ela já tinha saído, ela fez outro concurso, né, e optou por esse outro concurso, e o psicólogo é um profissional muito raro na nossa rede, né, inclusive a gente endossa a fala de que eles precisam, né, abrir concurso para essa carreira, agora é uma carreira específica dentro da rede. Mas, de toda forma, eu também vejo, sim, uma ansiedade dos pais pelo psicólogo, por algumas questões de comportamentos, né? De toda forma, gente, o psicólogo escolar, quando a gente tem, ele não pode fazer a clínica, né, dentro da escola, e não é porque ele não queira, ele é apto, ele não pode, né, não na atribuição de psicólogo escolar, ele não pode fazer esse papel clínico, né? Então, nas altas habilidades, ele faz esse papel, sim, de identificação, né, com os testes que a psicologia tem, e de anamnese com as famílias, mas eles, de toda forma, não pode fazer essa parte. Aí eu li aí, né, que ele está com dificuldade de aceitar os erros, lidar com as frustrações, então, o psicólogo é importante porque ele trabalha as questões das habilidades sociais, né? Eu estive na equipe de Samambaia e lá tem, né, a Clarissa, uma pessoa maravilhosa, e na quarta-feira, quando eles não tinham atendimento e podiam ir, né, um dia a mais, ela fazia um grupo de habilidades sociais, esse trabalho era muito interessante, né, e muito necessário, mas infelizmente no momento a gente tem, né, a professora Fabiana, eu, né, os professores, quando a gente vai numa regional, tem um psicólogo, a gente fica paquerando essa pessoa, querendo trazer essa pessoa para o atendimento, mas infelizmente é isso, é um profissional que está muito raro na rede, né, e ele é muito caro para nós, a gente tem endossado esse coro aí, de que as nossas salas de recursos precisam desse profissional. Vamos ver se... Isso. Eu tiro foto da salinha e falo, olha, essa sua sala está te esperando. Mas também tem esse movimento, né, da pessoa vir e tudo. Então, a gente está sempre à procura. Então, a gente tem umas mãozinhas levantadas. Grazi e depois a Willick, né? Oi, bom dia. Oi, Eu sou a Grazi. mãe, oi, eu sou a mãe do Davi, e eu não entendi muito bem, porque o Davi ele está estudando em uma escola particular. Essa avaliação que vocês dão para alunos da escola pública é o quê? É um laudo, né?
Não entendi muito bem. Não é um laudo, a gente tem essa fala que a gente está muito acostumada com essa questão do laudo, né, do diagnóstico. Então, em altas habilidades de superdotação, a gente não tem, porque a gente não tem um CID, né, o DSM não classifica altas habilidades de superdotação com o CID. O que a gente faz ao final desse período de observação é um relatório pedagógico. E quando a gente tem o psicólogo, ele também faz parte desse relatório com os instrumentos, né, da psicologia, e a gente comunica à escola, né, de que aquela criança, aquele adolescente foi avaliado já pela nossa equipe e ele foi efetivado no atendimento. Então, nesse momento, né, para os estudantes que estudam na rede pública, é colocado no sistema, que é o IEducar, que esse estudante é altas habilidades superdotação. Dentro do escopo da educação especial, a altas habilidades de educação e superdotação, entra. Então, entra como um estudante NEE, com necessidades educacionais especiais. Inclusive, a gente falou na outra reunião, mas se alguém não estava presente, o período de remanejamento dos filhos de vocês que já são efetivados no atendimento é o período de remanejamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais, né? Então, eles têm uma certa prioridade nessa ordem, e é isso. Mas o que a gente fornece é um relatório, né? Como altas habilidades de superdotação não tem um CID, não há um laudo, então a gente faz um relatório pedagógico. Não sei se eu te respondi ou se algum... Vai, Fabi. Oi. Entendi. Ah, sim. Esse portfólio é importante, eu até esqueci de colocar isso quando eu falei do... Quando ele é efetivado, gente, ele pode ficar no atendimento até o final da educação básica. Então, às vezes ele é efetivado lá na sala de atividades da professora Kátia, depois ele vai para a área específica, e ele pode ficar até o terceiro ano do ensino médio. E às vezes, quando ele passa da faculdade, né, e tem algumas faculdades também que têm provas de habilidades específicas que eles estão considerando muito os nossos estudantes que passaram pelo atendimento. Então, às vezes, você vai buscar um documento, alguma coisa lá do início do atendimento, e a professora Fabiana pode não estar mais lá, nem eu, nem os professores que estão nesse momento. Então, você montando esse portfóliozinho, desde a primeira avaliação, né, de tudo, é muito importante ter. Entendi. E só mais uma pergunta. A avaliação da OBA foi de Brasília, nacional ou da escola? Da Vicidata.
Obrigada. Tá bom, tá bom. Depois a gente vê isso, então. Eu quero. Bom dia, queria agradecer por todo o cuidado e queria só fazer uma pergunta. A psicóloga não está aí, e quando estiver, ela não pode fazer intervenções, pelo que eu entendi. Vocês, no atendimento, vendo algum problema, algo que precisaria de alguma intervenção, vocês sinalizam a gente? Sim, esses aspectos comportamentais, até porque eles interferem muito, né, nas altas habilidades de perotação, aí a gente faz esse encaminhamento, né, ó, nesse momento, claro que tem as coisas da personalidade, né, tem estudante que vai ser extremamente tímido, né, mas se a gente vê alguma mudança, a gente faz, sim, chama a família, a gente faz os encaminhamentos, olha, é bom procurar um especialista na área, né, a Nilva até colocou, não precisando de psicólogas, a Fabiana já faz isso muito bem, mas a gente sabe também que tem coisas maiores, né, que podem apresentar, por exemplo, uma depressão profunda, né, falando um exemplo aqui, a gente começa a notar que essa criança, esse adolescente está até assim em risco, né? Está muito deprimido, tá? E aí a gente chama a família e a gente encaminha, olha, né? Melhor levar alguém para um psicólogo, se for o caso, né? A gente tem essa tratativa, sim. E às vezes é como o professor Fábio falou, o atendimento nem está sendo interessante naquele momento. E não é uma falta de. Quando a gente fala falta de envolvimento, fica parecendo muito assim, o desleixado, né? Às vezes não é, às vezes ele está passando por um outro momento, como eu estou te falando, uma depressão ou uma ansiedade muito profunda, e ali ele precisa resolver primeiro essa outra parte, que a sala não vai dar conta, né? O professor não tem essa função, não tem, não é da atribuição do professor, né? Mas que aquela criança, aquele adolescente, naquele momento, o que ele precisa resolver é algo com outro especialista. Né? Então, fica tranquila que a gente vai sinalizando. O que o psicólogo escolar não pode fazer é aquela terapia, né? Aquela parte clínica, enfim. Mas que também é um profissional de entendimento da área que, para dar esses encaminhamentos, ele é, né, excepcional. Mas é isso, não sei se eu te respondi, mas a gente sinaliza sim, se a gente vê os professores estão sempre em tratativas conosco, itinerantes também, né? A Fabiana conhece muito a maioria dos estudantes, porque ela foi do atendimento como professora há muito tempo, então, às vezes, ela também observa e vem, Vivi, eu estou achando fulano, estou achando, né, tá diferente, e aí a gente vai fazendo essas devolutivas com vocês, tá? Fica tranquilo. Tá, joia. Obrigada. É porque o Lucas, ele tem 9 anos, ele vai fazer 10 em outubro. Mas além da questão das frustrações, que eu fico preocupada com ele, eu acho que ele está avançado, assim. Ele é uma criança, ele quer brincar, mas eu acho que ele já está, assim, vivendo momentos de transição para a adolescência, né? Porque tudo é mais rápido, mais e aí, assim, eu acho que às vezes ele fica um pouco confuso, ele quer brincar, mas ele está mudando, e aí, assim, mas as tarefas escolares aumentaram,
E aí, assim, mas ele quer ter tempo para brincar, então assim, eu acho que às vezes ele está um pouco confuso, mas eu fico tranquila sabendo que qualquer coisa vocês avisam. Muito obrigada. E você me lembrou de uma coisa muito importante, assim, a gente fez os encontros de pais o ano passado, né? Eu estou falando a gente porque eu cheguei o ano passado, então é o que eu participei, e a gente fez pelo Meet, né? A pandemia nos trouxe toda uma tragédia, mas também nos trouxe um olhar para essas tecnologias. E nós chamamos pessoas para falar sobre alguns aspectos. Então, assim, eu quero até colocar antes da reunião terminar, eu estou pensando em fazer uma enquete com os pais sobre temas, né, que os pais gostariam que fosse trabalhado. Então, você pode entrar com essa questão, por exemplo, eu queria saber mais sobre a transição, né, dessa fase de criança para pré-adolescência, e colocar essa temática na enquete e a gente convidar. A gente tem muitos profissionais parceiros, né? Então, você tem professora, psicóloga da UNB que trabalha com altas habilidades para adotação, então ela pode vir, ter uma fala com vocês sobre como tratar, né, esse aspecto que você está falando. Eu não sou criança mais, eu estou passando, porque todo mundo passa por essa, né? Nós passamos e a gente vê nossos filhos passarem. Então, você me lembrou de uma coisa importante, a gente vai fazer uma enquete, né, e aí você coloca essa temática, eu quero saber mais como lidar com o meu filho, porque ele está nesse período. E aí a gente vai convidando os profissionais para a gente retomar, agora nesse segundo semestre, fazer pelo menos 2 encontros de pais, e a gente já ter esses temas para a gente, no ano que vem também, fazer um cronograma de encontros, tá, com vocês. E é muito importante, né, vocês colocarem que temáticas vocês querem que sejam trabalhadas nesse encontro, e a gente vai chamando esses especialistas, tá bom? Teve um que a gente chamou a psicóloga do Guará, a Jana, que é uma grande parceira, Janaína, eu falo Jana pela intimidade, e ela falou sobre o cérebro do adolescente. Então, a Fabiana lembrou muito bem, tá lá, tá gravado. Então, já são algumas informações, né, que vocês podem ter. O Fábio fez um com a gente, o último, né, falando dessa parte do talento artístico como convidado, então vocês podem ir lá no canal do YouTube e assistir, está gravado. Tudo certo? A Grazi levantou a mão novamente, Grazi, pode falar. A gente não quer tomar o tempo de vocês, é só por uma questão mesmo que me incomoda no Davi, porque não é muito perceptivo, tem que conviver muito com ele para perceber, porque ele é uma criança muito obediente, tudo que você fala com ele, ele obedece, só que aconteceu uma situação que ele tem uma amiguinha, que a voz da amiguinha dele começou a irritar muito ele não suportava escutar ela cantando, ela falando, ele fechou a casa inteira, e começou a fazer as contas de quantas vezes ele escutava a voz dela por ano. E eu tenho medo disso ser um tipo de psicopatia, porque não é normal, sabe? E ele não expressa isso muito bem, entende? Assim, eu acredito que vocês tenham, sim, um olhar clínico para esses alunos, mas seria uma questão mesmo de eu procurar uma psicóloga, agora eu não tenho condições para poder pagar, ou ele não tem plano de saúde, mas é uma questão que realmente me incomoda muito, e eu queria que vocês tivessem esse olhar com ele. É bom quando a família aponta alguma questão, né, Fabi? Porque é coisas que às vezes a gente... E tiver alguma coisa estranha, gente, ou alguma, a gente não quer entrar em particularidades familiares, mas às vezes, por exemplo, a questão de separação de pais, né? E às vezes a família sinaliza, nós estamos passando por esse momento, uma situação igual a essa, a gente pode conversar, a família traz para nós e a gente observa com um olhar mais apurado, tá? Tá bom, obrigada.
Gente, eu quero agradecer muito esse retorno de vocês, né, no chat, os elogios, a gente precisa também dessa motivação, assim, a gente trabalha com altas habilidades de superdotação, a gente é apaixonado, né? Ontem uma mãe me ligou e ficou, ai, tá fora do seu horário, mas você tá, só de você estar me acolhendo, eu estou me sentindo melhor. Então, a gente tem um compromisso, a gente tem uma paixão pelo atendimento, pelos estudantes. Então, quando a gente vê esse retorno de vocês, a gente fica mais louco ainda para chegar na segunda-feira e trabalhar, né? Então, agradecer todo esse retorno aqui que a gente está vendo no chat, dizer que a gente está sempre à disposição, se precisarem de alguma coisa, a gente marca, né, uma conversa, se não for com a gente, for com o professor, vocês podem ter essa linha direta com eles, inclusive frisar, né, os professores têm listas de transmissão, tem grupos de WhatsApp, que vocês fiquem sempre atentos a esses grupos, porque quando acontece alguma situação particular, né, nós somos humanos, mães também, filhos, e às vezes acontece uma situação que o professor avisa, né, no grupo, de que não pode, por algum motivo, não vai ter o atendimento, então a gente pede que vocês fiquem atentos, até porque esse deslocamento para vocês também é muito difícil, né? Então, às vezes, chega lá, né? Mas eu vim, eu não li, eu não sabia, então prestem atenção, ali é um canal bem particular de vocês com os professores, né? Esses grupos específicos das salas de vocês. Então, vocês também podem ter esse canal direto com os professores, marcar, né, sintam-se sempre bem-vindos no espaço, né, quando a gente pede para não estar naquele momento de atendimento, é porque ali é um momento mesmo para os estudantes, mas que vocês também podem ter sempre esse momento conosco, quando precisarem, tá? Então, assim, agradecer no chat, e a gente está sempre aberto, se a gente não puder ajudar, porque, como eu falei, às vezes tem coisas que ultrapassam a nossa atribuição, a gente procura uma rede e vê o que a gente pode ajudar também. É isso. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Professores, Fabiana? Sempre muito bom. Aí a Fabiana está fazendo essa captura das telas, né? O vídeo, ela vai editar e a gente vai colocar no canal também, né, Fabi? E disponibilizar. Mas já deu, você é fera, amiga. Então é isso. Eu quero desejar um excelente final de semana, né? Eu tenho colocado, né? A gente tem colocado dicas de filmes para vocês assistirem em família. Como eu falei, criem também essas memórias afetivas, isso é muito importante, né? Para os nossos filhos, para as nossas filhas. Às vezes a gente tropeça, não pensa que a gente é professor, que a gente, eu trato minha filha da melhor maneira possível. Tropeço também, mas essas memórias, esses momentos, né, são muito importantes. Então, a gente deseja um excelente final de semana em família, né? Estamos segunda-feira lá, e o que vocês precisarem de nós, né? Sejam bem-vindos, acolhidos, né? Esses pais novos que estão chegando. E é isso, parceria sempre, viu? Bom dia, obrigado pela reunião. Qual é o link o nome do canal do YouTube, aliás? Acho que a gente pode até colocar lá no grupão, né, Fabi? Pronto. Colocou lá agora? Tá na mão. Beleza, muito obrigada, pessoal. Bom dia. Gente, bom dia. Tudo de bom. Bom dia, tchau. Tchau. Acho que a gente consegue copiar o chat, né, Fabi? Que tem lá a presença. Fabiana, você está em 2 lugares, Fabiana. Você está conectada em 2 lugares.
Uhum.